Olá, meus amigos, boa noite. É uma grande alegria poder estar junto com vocês mais uma vez. A todos que nos acompanham no Centro Espírita Antônio de Oliveira, a nossa gratidão pela oportunidade, pelo convite de podermos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz da nossa querida doutrina espírita. Também sendo amparado por esses mentores espirituais maravilhosos, pelos mentores desta casa, pelos mentores deste trabalho. Que possamos então ser bastante felizes nesta noite, trazendo esse conhecimento de forma clara e objetiva, para que possamos assim colocar em prática no nosso dia a dia. E para iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece, para que a nossa conexão com o plano maior seja bem efetiva, seja muito mais próxima, muito mais ligada a esses mentores amigos. Então, onde nós estivermos, nós vamos fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, nosso Mestre querido, pedindo a Ele o amparo necessário para a execução de mais essa tarefa, pedindo luz, esclarecimento, para que a tua mensagem seja transmitida de uma forma bem objetiva e bem clara, que a compreensão desses ensinamentos fiquem gravados na nossa memória, registrados devidamente, lembrados na hora certa, para que possamos colocar em prática. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade maravilhosa que estamos tendo de aprender e estudar o Teu Evangelho, estarmos próximos de Ti nesses minutos em que passaremos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E o tema que nos foi proposto para hoje está no item 29 do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Néio Lúcio, com esclarecimentos a respeito das passagens de Jesus pelo nosso planeta e sempre com uma profundidade maior no entendimento da sua mensagem. E hoje nós vamos estudar o item 29 e o tema é a parábola relembrada. E essa parábola relembrada é aquela parábola do bom samaritano. Vocês se lembram dessa parábola do bom samaritano? Eu vou relembrar um pouquinho para a gente, porque a base do nosso estudo é essa parábola. Então, o que acontecia? Ia Jesus pelo seu caminho, pelo seu trajeto, e então ele é questionado por uma pessoa que estava ali ao redor dele sobre quais eram qual era o maior mandamento que nós deveríamos seguir. E essa pessoa pertencia lá aos estudos, aos religiosos daquela época, os fariseus, aqueles grupos que se consideravam os doutores da lei. Eram considerados por todos os doutores da lei porque eram os que mais estudavam o Antigo Testamento no povo judeu. E havia uma hierarquia muito grande destes que estudavam esses ensinamentos de Moisés. Porém, a chegada de Jesus impressionou a muitos pelo conteúdo do seu discurso. De uma forma simples, ele dirimia, ele tirava do coletivo, da mente humana, daquela época, daquela sociedade, a ideia de um Deus punitivo, de um Deus que castigava, que foi instituído lá no Antigo Testamento. Então, por várias passagens, nós vamos ver que a pessoa que não cumpre o seu mandamento, que vai queimar no fogo do inferno, e nós vamos ver que aquele povo deve ser castigado, que nós seremos o povo escolhido por Deus e seremos vitoriosos, sempre num contexto em que se colocava o povo escolhido de Deus, que seria o vitorioso sobre todos do planeta. Então sempre era um Deus que defendia alguns em detrimento de outros,
Porém, quando chega Jesus, a sua mensagem, a sua pregação é uma mensagem de amor, é uma mensagem de união, de fraternidade, pregando caridade, fazendo o bem para qualquer um, sem olhar qual era a nacionalidade daquela pessoa que ele estava fazendo bem, para quem que ele estava fazendo, se ele era homem, se era mulher, se era idoso, se era jovem, se era bonito, se era feio, se era doente, se era são, se era publicano, aqueles que cobravam impostos, se eram prostitutas, se eram homens ladrões de má vida, se eram romanos. Ele simplesmente não tinha distinção nenhuma entre as pessoas e perambulava entre todos, ensinando, cultivando essa lição de amor, de fraternidade que nós devemos, e de respeito uns dos outros, e principalmente do amor ao próximo, porque ele se baseava simplesmente naquela máxima antiga já, de qual é o maior mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E então, quando ele foi interrogado por um desses doutores da lei, dizendo assim: mas qual é o maior mandamento? Ele disse: mas o que está escrito lá? Você que é doutor da lei, o que está escrito lá na lei? Está escrito assim: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Então ele disse: essa é a lei, então vá e faça isso. É o que ele diz quando é interrogado. Mas não satisfeito com a resposta, o homem pergunta, seja para questioná-lo, colocá-lo na parede, ou seja até mesmo para que ele mesmo pudesse entender: quem é o meu próximo? E vejam, nós temos essa dúvida, porque é fácil que a gente faça o bem para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos. Então, qual é o verdadeiro sentido desse entendimento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem é esse próximo? É qualquer pessoa? É a pessoa que está mais próxima fisicamente? É a pessoa que está mais perto? Ou é qualquer pessoa que eu encontrar nas ruas, mas o pessoal de casa não? Então é muito comum a gente ver pessoas que não têm paciência com as pessoas dentro de casa, mas na rua é uma pessoa extremamente caridosa. No centro espírita é uma pessoa maravilhosa, ninguém quer sair de perto da pessoa, mas quando está em casa, um verdadeiro tirano, né? Cobrando, exigindo as melhores notas dos filhos, o melhor comportamento de todo mundo, simplesmente sem nenhum carinho, sem nenhum amor, né? Sem nenhuma paciência com qualquer coisa que a pessoa possa, que a sua família possa fazer de errado. Então, quem é esse próximo que eu devo amar da mesma forma que eu amo a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, que eu tenho que amar da mesma maneira que eu me amo. Quem é esse próximo? Era o que queria saber quando esse doutor da lei foi inquirir Jesus, né? Foi perguntar para ele. E Jesus então conta a história do samaritano, né? Um samaritano, a parábola do bom samaritano. Então havia um homem que ele caminhava na estrada, indo de Jerusalém para Jericó, que era um caminho que tinha ali perto de Jerusalém, onde ocorreram as maiores pregações de Jesus. E ele descia pela estrada para Jericó, ele caminhando nessa estrada para Jericó. Porém, ele foi assaltado, foi roubado, foi espancado e ficou lá jogado para morrer. E nesse caminho, ele lá caído no chão, passou ali um sacerdote. Mas o sacerdote olha para ele, né, vê e não faz nada. Assim também passou um levita, que também era um outro doutor da lei. Passou ali, viu e também não faz nada. Não fez nada. Isso Jesus explicando, né, contando essa história. E aí passou um samaritano. Quem era o samaritano? Se nós formos ver lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo,
Lá no início, lá na introdução, tem lá quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, tem uma explicação que Kardec deixou ali para que a gente possa entender melhor o contexto do Evangelho. O samaritano era uma pessoa ali próxima da região de Jerusalém, uma cidade de Samaria, próxima da região de Jerusalém, e as pessoas de lá não eram bem vistas, porque eles não eram extremamente religiosos, eles não eram devotados ao templo, não faziam os rituais que os doutores da lei pregavam que se fizesse, não faziam oferendas. Eles viviam ali na cultura deles, também, talvez até um pouco mais materialistas dentro da sua origem, mas eles não participavam das questões da igreja. Então, por todos os judeus da época, eles eram mal vistos. Mas esse homem veio, esse samaritano, passando por ali, viu o homem naquela condição. E aí ele falou assim: não, mas espera aí, esse homem desse jeito, ele pegou o homem, colocou em seu cavalo e levou até uma hospedaria. E nessa hospedaria ele deixou dinheiro para o hospedeiro para que ele pudesse suprir as suas necessidades de alimentação, de vestimenta, e também deixou algum dinheiro para comprar remédios para passar nas suas feridas e que cuidasse dele. E que se ele precisasse de qualquer coisa a mais, na volta do caminho do samaritano, ele passaria lá e pagava o que precisava. Então Jesus, terminando a parábola, pergunta então a esse doutor da lei quem é o próximo daquele que ficou entregue aos ladrões. E então o jovem simplesmente responde: era aquele que o ajudou, o samaritano. Ele falou: pois é, então vá e faça o mesmo. Porque se nós queremos entrar no reino do céu, somente pelo caminho da caridade sincera é que nós vamos conseguir encontrar esse caminho do céu. Vejam, o caminho da caridade sincera, para que a gente possa saber exatamente do que trata essa caridade ou como que nós fazemos a caridade, nós precisamos saber o conceito de caridade. Porque caridade é o quê? É somente fazer o bem? Caridade é somente doar bens materiais? Caridade é ajudar? O que é exatamente caridade? Porque Jesus a todo instante fala a respeito que essa caridade irá nos abrir o caminho para o reino dos céus. O reino dos céus, para nós, que entendemos que a alma preexiste ao corpo e depois ela continua a sua jornada quando esse corpo falece, quando esse corpo morre, nós entendemos que a nossa jornada evolutiva continua, a nossa vida continua. E essa caridade é o caminho que nos abre para a porta do céu. E o céu para nós é um estado de felicidade, porque nós entendemos que o nosso projeto evolutivo é nos tornarmos espíritos felizes, espíritos puros, que já estão desapegados da matéria, já não têm os desejos das coisas materiais e vislumbram os prazeres espirituais, os prazeres da alma, o perdão, a ajuda, a caridade sincera, o amor ao próximo, o amor à humanidade, o amor a Deus. E quando nós chegamos nesse estado, nós temos pleno domínio sobre a matéria. Nós dominamos a matéria, nós fazemos da matéria para aquilo que nós precisamos, e não ela e os seus efeitos nos dominam no sentido de fazer com que a gente rebaixe os nossos valores morais para se conquistar aquilo que se quer. Como, por exemplo, pessoas que se deixam levar pela tentação, pela ambição ao dinheiro, e pelo dinheiro prejudicam outras pessoas e prejudicam a si próprios, mas em nome de ter uma certa quantia em dinheiro. Ou seja, essa pessoa está tão dominada pelo desejo da matéria que faz com que ela rebaixe seus valores morais de auxílio ao próximo, de amor ao próximo, de caridade, de bondade, e prejudica outras pessoas. Ou seja, a matéria para ela exerce uma influência ainda muito maior do que a sua capacidade de superar. Mas o Cristo fala o quê? Que a caridade
é o caminho para a nossa evolução, para a nossa vitória sobre a matéria, sobre esse desejo. Assim, Kardec, quando estava lá questionando aos espíritos a respeito dos nossos projetos de vida no mundo espiritual, surge essa questão da caridade. E então Kardec quer entender também, como nós também queremos entender, o que é a verdadeira caridade. E os espíritos respondem a Kardec: caridade é bondade, benevolência e perdão. 3 coisas é a verdadeira caridade: bondade, benevolência e perdão. Bondade é quando nós fazemos um ato bom para alguém, tá? Mas só que esse ato bom, ele pode ter sido feito porque a gente se sentiu constrangido. A gente viu uma situação muito constrangedora, como por exemplo uma pessoa que cai no chão ou que seus objetos caíram, e aí por uma bondade eu vou lá e ajudo a pessoa. Mas muitas vezes eu estava com pressa, eu não queria muito ajudar aquela pessoa, mas na hora eu fiquei assim meio constrangido, eu fui lá e ajudei. Então eu fiz um ato de bondade. A benevolência, ela é mais do que isso. É eu fazer a bondade com vontade de fazer a bondade. Eu já saio para o meu dia, eu já vivo constantemente procurando situações onde eu posso ser bom para alguém, para qualquer um que estiver necessitado. Eu ligo para as pessoas, eu me disponho a ajudar, a levar em algum lugar que ela precisa, dentro das minhas possibilidades, claro, mas eu já tenho vontade de ajudar as pessoas, é algo nato para mim. Então, isso também é caridade. Bondade simples é caridade e essa benevolência também é caridade. E o perdão? O perdão, por que o perdão é caridade? É caridade dupla. É caridade para a pessoa que nós perdoamos e é caridade para conosco mesmo, porque nós temos que saber nos perdoar dos erros que nós cometemos no passado ou que nós cometemos hoje em dia ainda. Nós não somos perfeitos. O que é ser perfeito? Ser perfeito é ser completo, é já estar num nível enorme, evolutivo, já estar na altura de um espírito como Jesus. E nós sabemos que nós não estamos por causa dos pensamentos que rondam a nossa mente. A tristeza, o desânimo, a raiva, a inveja, o orgulho, a vaidade, a mágoa, o ressentimento que a gente guarda. Isso tudo são características de espíritos imperfeitos, né, que ainda não estão na condição de perfeição. E todos esses sentimentos que nós temos são fruto de pensamentos inferiores que nós temos, que nós nos colocamos abaixo, impossibilitados de reagir, impossibilitados de ajudar, como se nós fôssemos pessoas incapazes de fazer algo bom, porque a gente se sente tão inferior que não se sente potencialmente pronto para ajudar alguém de verdade. Então o perdão, ele faz parte da caridade para com os outros, já que eu também me sinto assim, eu sei que eu preciso de perdão próprio, né, comigo mesmo. Eu também consigo entender a essa altura que o próximo, que as pessoas que estão comigo ou que me fazem mal, também são imperfeitas como eu. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo planeta, compartilhando as mesmas coisas, a mesma vida, as mesmas dificuldades, estamos no mesmo estágio muito parecido evolutivo. Então, perdoar o outro é entender que o outro não é perfeito da mesma forma como eu também não sou perfeito. Então, essas 3 coisas é o que caracteriza a verdadeira caridade e que nós precisamos buscar para poder conseguir avançar nesse projeto evolutivo e estarmos num grau melhor posteriormente, a partir da nossa desencarnação, e nós vamos pouco a pouco vencendo a matéria, superando a matéria, sermos espíritos mais felizes. Só conseguiremos atingir essa felicidade plena que nós almejamos quando nós conseguirmos superar a matéria, formos mais fortes do que ela. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo de evolução primeiro aqui no estágio em que nós estamos, buscar vencer a matéria.
Mas vejam só, quando nós vamos lá no livro Jesus no Lar, na parábola relembrada, esse capítulo 29, então o Espírito Neil Lúcio traz uma nova visão do que aconteceu naquele momento, explicando um pouco melhor e trazendo uma característica muito interessante. Acredito eu que nessa condição da diferença entre bondade e benevolência, o Espírito foi muito feliz em demonstrar de uma forma diferente a passagem que aconteceu. Então conta esse capítulo que ainda na casa de Simão Pedro, Tadeu ainda que não estava convencido da parábola do samaritano, do bom samaritano, pede mais explicações a Jesus sobre o que seria essa tal caridade ao próximo, esse tal amor ao próximo que estava relatado lá na parábola. Né? E então Jesus traz alguns exemplos, né? Então alguns exemplos assim com maior riqueza de explicação. Então ele vai falar que o mesmo homem que estava lá ferido no chão, entregue, e aí tinha algumas pessoas que ficavam apenas olhando. Algumas pessoas que estavam ali passando e ficaram olhando o homem no chão, mas aquilo parecia indiferente. E olha só, fazendo analogia para a gente, quantas vezes a gente passa por pessoas que estão no chão, com fome, com frio, talvez viciados, né, alcoolizados e tal, e estão ali e a gente passa ao lado como se elas não estivessem ali. Uma série de coisas passam na nossa mente, menos a vontade de fazer alguma coisa de repente, né? Mas é algo para que a gente possa pensar se eu estou fazendo alguma coisa por alguém que eu posso fazer alguma coisa. De repente cumprimentar, né? Falar um bom dia, tá tudo bem, ou você tá com fome, alguma coisa assim. Mas muitas pessoas, quando veem essa condição, são simplesmente indiferentes. E Jesus prossegue explicando. Passa um romano perante esse homem que está no chão, e esse romano tem um coração muito generoso, muito bondoso. Então o que ele fez? Ele pegou e atirou moedas para aquele homem que estava no chão e seguiu o seu caminho. Quando ele atira as moedas, vem um outro mais espertinho ali, pega as moedas e leva embora. Então passa lá um doutor da lei, um desses que Jesus sempre usava como exemplo de que a gente não deveria agir como eles, né? Como os fariseus, aqueles que tinham um orgulho muito grande, uma vaidade muito grande, se vestiam com pompas e se diziam doutores da lei de Deus, né? Como se eles fossem homens especiais em detrimento dos outros. Mas um deles passa tão rápido, preocupado com aquilo que ele vai falar na tribuna, com aquilo que ele vai pregar, que ele nem pouco dá atenção para o que está ali, mas ele pensa, bom, um dia, quando eu puder, eu vou ajudá-lo. Passa então um outro sacerdote que passa por ele e fala assim, olha, falando para as outras pessoas, olha, quem puder, vem aqui e ajuda esse homem, vocês não estão vendo que ele está precisando? E aí ele segue a sua vida, fala para os outros ajudarem aquele homem que está no chão. Depois passa uma senhora, né, que o homem suplica por ajuda para essa senhora naquela condição em que ele está. Mas simplesmente ela fala assim, mas eu não posso ajudar, né? Eu sou uma mulher sozinha, fraca, desamparada, eu não tenho condição de te ajudar. Vamos esperar que algum cavalheiro, algum homem mais importante, com maiores condições, ele possa te ajudar de fato, porque agora eu não posso te ajudar. Depois passa esse homem, né, mais importante, passa um juiz daquela região, né, e ele vai lá, atravessando lá e vê, fala assim, poxa, será que essa pessoa que está aí no chão não é um viciado? Aí ele pede para as autoridades locais irem lá investigar se ele não é viciado, porque se ele for um viciado, então a gente não vai fazer nada. Mas depois vocês vão
vejam se ele é viciado ou não, e aí você vem e me conta, né? Depois passa um comerciante local que tem posses e tal, e se compadece da situação da pessoa que está no chão. E aí pega e coloca lá 20 moedas para essa pessoa que está no chão, para esse homem ferido no chão caído. O homem, quando ele vai chegar perto das moedas, já passa um ladrão, pega as moedas e leva embora. E ele não consegue ter acesso a essa ajuda. E então, nesse momento, passa um senhor idoso que é publicano. Publicano eram os cobradores de impostos da época de Jesus. Pessoas também mal vistas, da mesma forma que na outra parábola era o samaritano. Mas para que o discípulo que fez a pergunta para Jesus ali, pedindo para ele explicar melhor, falou que era o Tiago, né, o Tadeu, desculpa, que perguntou para ele, explicando para o Tadeu que o velho, né, esse publicano, o que ele fez? Ele chegou, ele abaixou, ele pegou e enlaçou pelo braço esse homem, colocou o braço dele por cima das suas costas, levantou consigo, levou até a enfermaria local, deixou o homem lá e deixou que todo mundo cuidasse dele, falando assim, olha, eu estou aqui para o que precisar, se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui, mas vamos ajudar esse homem porque ele precisa. Então, Jesus fala lá para Tadeu, né? Em sua opinião, quem foi que fez a verdadeira caridade, Tadeu? E aí o Tadeu fala, bom, sem dúvida foi aquele homem que, além de dar notícia, além de dar dinheiro, de tudo, ele não fez nada disso. Ele simplesmente foi lá, pegou o homem praticamente no colo, carregou até o lugar onde ele ia ter assistência e o ajudou. Então Jesus vai, então agora tu vai e faz o mesmo. O que a gente pode concluir da verdadeira caridade? A verdadeira caridade não é aquela que dá coisas, que tira da nossa frente aquela situação. Porque muitas vezes a gente ajuda a pessoa que é para ela já nem pedir para a gente. A verdadeira caridade está em nós irmos um passo a mais do que isso. Se eu for fazer uma caridade material, que eu faça uma caridade moral junto, que eu olhe nos olhos dessa pessoa para quem eu estou doando esse dinheiro, essa cesta básica, esse alimento, além do alimento do corpo físico, o alimento para a alma. E pergunte como ele está, como é que foi a semana, se ele tem alguma perspectiva, se ele está sentindo alguma dor. Não significa que eu vou ter que ir lá e fazer a cirurgia, levar ele ao médico, mas e se precisar? Eu não posso fazer isso? Será que eu posso? Será que eu tenho condições de poder ajudar, levar até um posto de saúde, fazer um exame, alguma coisa assim, para que ele se cuide? Ou somente o que a maioria das pessoas quer é alguns minutos de atenção, porque nós passamos pelas pessoas e nós nem identificamos quem são e onde elas estão. Portanto, meus irmãos, a lição de hoje é que a gente possa identificar dentro de nós aquilo que a gente pode fazer de melhor para o próximo, doar esse amor, essa esperança, esse olhar amigo para quem cruzar o nosso caminho. E essa pessoa é o nosso próximo. Não importa se está dentro da nossa casa ou se está fora da nossa casa. Mas às vezes é muito mais difícil a gente ser e ter essa caridade sincera com pessoas que estão dentro de casa. Muitas vezes dentro de casa a gente é muito mais exigente com as pessoas. E assim eu agora invoco, as forças dos bons espíritos para que nos fortaleçam a sermos assim e praticarmos essa verdadeira caridade proposta pelo Cristo. E após muito recebemos, nós vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus em oração. Mestre amigo, muito obrigado por estes momentos em que passamos aqui. Que a tua verdade sempre prevaleça, que o teu amor nos motive, nos inspire, nos dê forças e esperanças para podermos ser cada vez melhores, na vitória sobre a matéria, em busca da nossa verdadeira felicidade.
Fica conosco, Senhor. Fica conosco, bons espíritos, mentores desta casa, desta tarefa. Até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.